Olá, bom dia. Estamos começando aqui nessa sexta-feira mais um Dialogando, o nosso programa semanal aqui na TV Diário. Eu gostaria de agradecer muito pela tua companhia, pela tua audiência, que Deus possa abençoar muito a tua casa, a tua família. E hoje nós temos um assunto muito bacana para estar conversando sobre ele. Nós vamos falar hoje sobre saúde emocional. A gente vê que o nosso país, o mundo, na verdade, ele está vivendo uma crise de identidade, uma crise de valores, e nós precisamos saber, pelo menos tentar identificar qual é a dificuldade, o que as pessoas estão enfrentando, por que a sociedade está tão doente, por que tanta coisa acontecendo. A gente precisa parar para pensar nisso. E hoje aqui nós temos, como sempre, pessoas muito bacanas, muito abençoadas, especiais, que vão estar aqui abrilhantando o programa. Eu queria agradecer aqui pela presença do meu mestre, meu professor, pastor Flávio Chaves. Obrigado por você estar aqui com a gente, pastorzão. Agradeço a oportunidade, bom dia a todos os ouvintes. Esperamos dialogar de forma racional, mas também de forma inteligente, mas também de forma abençoadora, para que os ouvintes possam estar sendo abençoados com essa palavra. Obrigado, pastor. Com certeza, né? Tanto o lado pastoral quanto o lado psicológico também o senhor vai nos ajudar muito. Eu também estou aqui com uma pessoa muito especial, querida, que com muito carinho nos atendeu. É a Luísa Alves, ela é psicóloga. Eu queria agradecer a tua presença. Um bom dia, querida. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Espero que seja um tempo esclarecedor e edificante, né? Na verdade, ali fora a gente já estava conversando um pouco sobre algumas questões que têm acontecido, sobre o que nós temos enfrentado no nosso país, todas as dificuldades. E eu vou começar esse diálogo falando sobre a nossa sociedade, né? A sociedade que nos assiste, a sociedade que nos acompanha, são eles que estão com a gente aqui. E eu creio que existem algumas respostas, que eles esperam algumas respostas de algumas coisas. A sociedade, ela está doente emocionalmente. A nossa sociedade, ela se encontra doente. Eu queria, assim, dialogar sobre isso. Vocês fiquem bem à vontade. Se o pastor quiser começar, se a doutora quiser começar, vocês fiquem bem à vontade. Então, vamos dar parte para as mulheres? Por favor. Doutora, fique à vontade. A nossa sociedade, ela está doente? Sim. Eu acho que a gente nunca viu tanta gente adoecida como temos visto atualmente, né? As pessoas dizem que o mal do século é o câncer, mas para mim o mal do século são as doenças emocionais. A gente nunca viu tanta criança sendo diagnosticada com um transtorno bipolar, déficit de atenção e hiperatividade. A gente vê que a sociedade está adoecida e por uma série de fatores que a gente sabe que vem, né, no decorrer do tempo. A própria questão da falta de papéis mesmo, né, o papel da figura materna, o papel da figura paterna. A gente sabe que a neurociência defende que de 0 a 18 anos as crianças têm que ser cuidadas por um mesmo cuidador e em livre demanda, sendo atendidas no momento que elas precisam, da maneira que elas precisam. E o que a gente vê hoje é que a demanda da sociedade não permite mais isso. Dentro desses fatores que a Luísa está colocando, nós podemos pensar também, enquanto ausência de saúde emocional no contemporâneo, é a questão do diagnóstico. O que é doença mental? No século XXI, a doença mental, a ausência de saúde emocional está muito ligada ao diagnóstico. Mas estudos já apontam que não é o diagnóstico que vai afirmar que a pessoa é doente emocionalmente, mas sim a doença num contexto histórico. Uma das questões que os estudos estão apontando é que a doença emocional, ela é um construto histórico social e não apenas no sentido, olha, depressão, toque. Essa é uma construção que já vem psiquicamente falando. A história da enfermidade psíquica, ela é desde tempos remotos. O que aconteceu no século XXI? Houve um diagnóstico para essa doença. Então, considerando esses fatores que a Luísa está colocando enquanto doença emocional, estão os fatores históricos sociais. Como que está a nossa sociedade? A ausência de solidariedade total, né? E por aí a gente vai vendo que a doença emocional está muito ligado a essa construção, esse mundo em que a sociedade está vivendo. Ou seja,
longe um do outro, ausente um do outro. Na verdade, a gente vive num mundo muito capitalista, correto? As pessoas querem possuir, querem ter, querem conquistar. E para isso elas estão abrindo mão até mesmo da família, da afetividade, do tempo de qualidade em família, tudo por conta do querer conquistar e por conta do trabalho. E por isso existem muitas pessoas que emocionalmente está quebrada, está destruída, está abalada. Então, eu tenho uma pergunta aqui muito bacana que eu queria compartilhar com vocês. Como evitar o desequilíbrio emocional na questão do trabalho? É porque acaba que interfere. Se a pessoa, ela por dentro, ela na sua vida pessoal, na sua pessoalidade, ela está mal, ela com certeza ela vai se desenvolver de uma forma um pouco mais prejudicada nas suas atividades. O que vocês acham sobre isso aí? Realmente, como você falou, se a pessoa está adoecida emocionalmente, né? Se a pessoa está comprometida na sua vida pessoal, naturalmente isso vai ser levado para o trabalho. Porque eu não concordo muito com aquela história, né, que a gente ouve, de que a pessoa entra no trabalho e consegue deixar... Esquecer o que está lá fora. Isso não é muito coerente, né? E, então a gente sabe que interfere sim. Só que eu creio que é a postura que a pessoa assume diante disso. Se a pessoa tem buscado viver de fato de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável, ou se a pessoa tem se entregado, né, a todos esse contexto, tem de fato abdicado de ter relacionamento com pessoas, de viver de forma saudável, essa pessoa também vai estar comprometida no seu trabalho. Nesse sentido aí, a gente pode levar um pouco para o lado da questão da espiritualidade, né? Já falo como pastor, né? Fala como pastor. Fica à vontade. Já há estudos apontando, né? Há nas ciências das religiões, que é a área que eu atuo, que você atua. O que está acontecendo? A espiritualidade dentro das organizações. Mas como que a espiritualidade dentro das organizações? Tanto a psicologia na área organizacional, que é uma ramificação da psicologia, e a espiritualidade em que sentido? Em trabalhar as relações. O homem, no século XXI, ele não é fragmentado. Esse é um erro. É um erro tanto das empresas, das organizações, conforme a Luísa colocou muito bem. É um erro das organizações achar que a pessoa pode entrar no trabalho e deixar o mundo lá fora. Enquanto que a área científica, tanto da psicologia quanto da espiritualidade, adjunta à medicina integrativa, que é um campo diferente da medicina biomédica, fala o quê? Que o homem ele tem que ser visto de forma holística. O que é isso? O homem é corpo, mente e espírito. Tá, você está aqui trabalhando, mas como que está o espírito dessa pessoa? Aí a espiritualidade vai entrar onde? No mundo das relações. Tornar esse ambiente de trabalho um ambiente humanizado, que é uma discussão da humanização do indivíduo em todos os setores da sociedade. A partir de qual viés? A visão holística do ser humano, que a Luísa colocou muito bem. Como? Entrar no trabalho e deixar o mundo lá fora. A esposa, os filhos, as demandas, as preocupações, a competitividade produzida pelo mundo capitalista, né? Então, essa visão holística, ela é perfeita. Eu vejo isso até como trabalho preventivo, porque a minha área, a parte de capelania, né? A capelania escolar, existe uma série de contextos que as crianças trazem, né, que se formos para um colégio, por isso que eu sou muito a favor sobre a confessionalidade, ou pelo menos fazer uma abordagem sobre isso nos colégios. Existe uma questão espiritual que ela é muito forte dentro do colégio, dentro da vida das crianças, porque elas já estão trazendo isso do relacionamento familiar, e isso precisa ser tratado. E é uma ótima oportunidade a confessionalidade, de uma forma equilibrada, em tentar cuidar disso, ajudar. Eu acho que isso aí, não sei a opinião de vocês, mas eu acho isso de uma valia muito grande, de um valor muito grande para a nossa sociedade, em tratar, né, tudo isso que tem acontecido na particularidade das pessoas. Assim como as crianças vão para o colégio mal, os seus pais vão para o trabalho mal, ou às vezes a mãe que não trabalha fica em casa mal e junta tudo isso e se torna uma bomba relógio.
né? E aí vem muito o que o pastor falou, né? A questão do relacionamento. Como que estão os relacionamentos na nossa sociedade hoje? Né? Pastor Marcial costuma falar muito da sociedade do descartável. E eu creio que é o que a gente tem vivido. Os relacionamentos também têm sido descartáveis. Sim. As pessoas não trabalham para reconstruir relacionamentos, para desenvolver relacionamentos. As pessoas simplesmente abdicam de ter relacionamentos. É verdade. E aí, tanto a psicologia quanto a espiritualidade, qual viés que a gente pode tomar para se tornar relevante? Justamente é o caminho da humanização do indivíduo. Eu acho uma coisa maravilhosa quando você começa a estudar a espiritualidade pelo viés da potencialidade humana. O que é falta de saúde psíquica? É a fragmentação da liberdade. O Cristian Dunk, que é um psiquiatra, ele vai dizer que a doença se instala na ausência de liberdade. Ou seja, o que a Luísa colocou em relação à criança. A criança, ela tem que crescer na livre demanda, não é isso? Na livre demanda. Quando você fragmenta essa liberdade, o que vai acontecer? Vai se desenvolver as patologias, as doenças. A espiritualidade, ela vai trabalhar em que sentido? A espiritualidade contemporânea. Ela vai trabalhar em que sentido? No sentido da potencialização do indivíduo. Ou seja, você como gestor do seu próprio eu. Você vê que no mundo capitalista, cada setor tem um gestor. Nada contra enquanto organização. Mas enquanto indivíduo, nós estamos tornando isto uma prática de vida que está adoecendo e não libertando o indivíduo. Eu creio que isso também deve estar inserido no livro, né, do pastor, do caos da pós-modernidade, né? O pastor puder fazer uma abordagem, um paralelo sobre alguma coisa que o livro possa falar acerca da saúde emocional e da realidade que a gente enfrenta hoje. O livro, eu fiz um recorte. Quando eu analisei o livro da pós-modernidade pelo recorte do caos. Por exemplo, a gente vive progresso e caos. O progresso a gente conhece, a gente sabe. O caos está meio que oculto em uma linguagem evolucionista. E nesse livro eu coloco o seguinte, que no período pós-moderno enquanto caos está o que a Luísa colocou, o que nós estamos discutindo. O capitalismo, ela tem levado as pessoas ao individualismo. Sim. O que isso está provocando? Uma exclusão social. Ou seja, as pessoas elas valem pelo que elas têm e não pelo que elas são. Isso está provocando o quê? O abandono do ser humano. Isso está provocando o abandono do ser. Com isto, e a gente aponta no livro, está acontecendo o desespero, a solidão, a depressão, o abandono do ser. E aí eu aponto, qual a segunda parte do livro que eu escrevi? Eu aponto a teologia. A teologia na busca do ser humano, na busca do sentido da vivência humana, né? Que é o que a gente está colocando e debatendo nesse momento. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, não sei se... as pessoas, né, elas chegam no consultório, às vezes, né, psicológico, e como os psicólogos falam, as pessoas chegam e falam, olha, eu só queria conversar. Eu só queria ter alguém para falar alguma coisa. As pessoas andam muito estressadas. Muito estressadas. Com isso, está acontecendo muita coisa. É violência, é separação, é espancamento. É uma série de fatores por causa do nível de estresse. Tem como a pessoa controlar, superar? Existe uma fórmula? Existe um caminho? Existem passos para a pessoa controlar esse estresse tremendo que estamos vivendo aí nessa realidade? O nosso problema é o excesso. Né? Um nível mínimo de estresse é necessário para a gente dar continuidade, para a gente ter iniciativa de viver a vida, de trabalhar, de cuidar, né, do que a gente deve cuidar. O problema é o excesso. Tudo na nossa sociedade hoje, o grande problema é o excesso. Então, a questão é o controle, realmente. Como que eu posso estar vivendo a minha vida de forma que eu tenha esse nível mínimo de estresse, mas que eu não exceda esse limite, buscando ter um mínimo de qualidade de vida.
buscando ter um mínimo de relacionamento com as pessoas, buscando não viver só para trabalhar. Perfeito. Buscando não me dedicar integralmente ao trabalho e não me dedicar aos relacionamentos, às pessoas ao meu redor. Hoje a demanda da sociedade é justamente essa coisa do relacionamento. Eu acho que quando o pastor colocou isso, eu acho que foi a coisa mais coerente que a gente falou até agora aqui. O relacionamento. As pessoas não se comprometem umas com as outras. Vocês já pararam para observar que a gente fala para as pessoas: oi, tudo bem? Mas a gente nem espera a resposta, é só um hábito. A gente não quer saber se está tudo bem. E às vezes, se a gente está com pressa e a pessoa começa a falar, a gente já começa a olhar o relógio. Para que eu perguntei se estava tudo bem? Na área da espiritualidade, aí entra essa questão perfeita. Tem um livro de Ricardo Barbosa, ele é médico e ele desenvolve, baseado na medicina integrativa, pesquisa no Hospital de São Paulo. Ele fala assim: um médico ensina a meditar. Fantástico o livro. É claro que a meditação que ele coloca, ela tem conotações espirituais, mas não religiosas, que são coisas distintas. Ser espiritual não é ser religioso. A religiosidade está vinculada ao aspecto institucional. Sim. E ela pode ser benéfica ou maléfica. A espiritualidade não. Ela está relacionada ao campo da meditação. E uma das coisas mais importantes que ele coloca é justamente isso daí. A filosofia dos tempos modernos é que parar é perder tempo. Na visão dele, que ele desenvolve trabalhos com mulheres grávidas, o trabalho da meditação, ele diz que parar é ganhar tempo. Quando você para, você se interioriza. Quando você para, você começa a redirecionar a sua vida. Jesus Cristo tinha uma agenda super lotada, mas ele parava nas madrugadas para orar. Mesmo com toda a intensidade do seu ministério. Por quê? Para não perder o foco. Quando você não se ouve, você não consegue ouvir o outro. Então, fazendo o link da questão da meditação, que é qual a nossa prática cristã? A oração. Para que oração? Para que orar? Orar para rever valores. Orar para olhar para dentro de si mesmo e buscar o equilíbrio para combater o estresse. Jesus, ele nos diz que ele aliviaria o nosso fardo, que ele nos traria descanso. E conversando com uma ovelha, ele está com uma dificuldade muito grande de dormir. Eu perguntei a ele por quê. Ele falou comigo: pastor, eu saio do meu trabalho 7 horas da noite, eu chego lá 7h30 da manhã. Então eu vou chegar em casa, eu vou dormir, eu preciso ver uma televisão, eu preciso estudar um pouco, eu preciso fazer alguma coisa. E com isso eu durmo 4 horas por dia, 5 horas por dia. E isso já está causando nele algumas doenças, algumas dificuldades, justamente por causa dessa falta de descanso. O mundo precisa do descanso, de compreender que precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos da nossa independência, precisamos conquistar os nossos ideais e objetivos, mas tudo com prudência, tudo com uma dosagem certa, não é isso, doutora? Então, esse programa hoje falando sobre saúde emocional, eu tenho certeza que ele abençoou muito aqueles que estão nos vendo, aqueles que estão nos assistindo. Então eu queria agradecer muito pela presença de vocês, muito obrigado. Pastor Flávio, que Deus abençoe muito, ministério, trabalho, família, que o Senhor possa continuar te dando graça, sabedoria, fazendo de você essa pessoa simples e abençoada que você é. Muito obrigado pelo privilégio de você aqui. Doutora Luísa também, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Para o programa foi um privilégio receber você aqui, acrescentou muito e eu quero deixar aqui a próxima oportunidade de você estar aqui com a gente, com certeza vai ser um privilégio. Fazer as suas considerações finais, pastor. Obrigado pela oportunidade. E um ponto simples: a felicidade não custa dinheiro. Amém. É muito simples. Cuide da saúde física, cuide da saúde mental e cuide da alimentação. Amém. Doutora? Bom, queria agradecer a oportunidade, né? E frisar a questão do relacionamento. Vamos nos importar com as pessoas, vamos estar próximos às pessoas, vamos viver relacionamento, vamos nos comprometer com pessoas, não vamos viver essa superficialidade que tem gerado todo esse adoecimento. Amém, obrigado.
Você que nos assistiu, que Deus possa abençoar muito a tua vida, que você cuide da sua saúde emocional, cuidado com a correria e nunca se esqueça que dialogando a gente sempre chega lá. Um abraço.